Porque a nossa maior preocupação é a gente se tornar aquilo que a gente está falando. Falar de Jesus é fácil. Falar do Senhor é uma das coisas mais fáceis que tem. Todo mundo pode falar de Jesus. Os ateus falam de Jesus, só falam mal, mas eles falam também. Então falar de Jesus é algo muito fácil. O difícil é viver Jesus. Ser Jesus. E eu estou entendendo o tempo do Senhor sobre a nossa vida, onde Ele está nos cobrando um posicionamento, não apenas um bom discurso, não apenas letras bonitas, não apenas um belo estudo. Não, Ele está cobrando de nós uma vida. Porque Deus, como diz o apóstolo Luiz, Deus não quer muita coisa da gente, Ele só quer tudo. E hoje à noite nós vamos explanar um pouquinho do qual é o real propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios 2, diz assim: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Versículo 2: nos quais andaste no passado, conforme o curso desse sistema mundial, o mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Versículo 3: anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, segundo os seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Amém? Ore por mim nesse momento, feche seus olhos, me abençoa, profetiza sobre a minha vida nessa noite. Amém? Pai, eis-me aqui nesse momento, Senhor, que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Te peço nessa noite a Tua graça sobre a minha vida, Senhor, Tua misericórdia. Te peço nessa noite, Senhor, a Tua presença ainda mais intensamente. Espírito Santo, que eu não venha falar aquilo que vem de mim, mas que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor predeterminou em meu coração. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço e assim eu te agradeço. Gente, nós vivemos em dias difíceis e ao mesmo tempo fáceis. Creio eu que nunca antes eu acho que nós vivemos num período tão avançado em informação. Informação. Que é algo totalmente diferente de conhecimento. Hoje a gurizada abre um tablet, abre um iPad, iPhone, não sei mais o que, e domina muito melhor do que qualquer um de nós aqui. Só que a essência da sabedoria e do conhecimento, elas não estão adquirindo. Elas estão adquirindo apenas vento. Por que eu estou dizendo isso? Porque num mundo evoluído, num mundo onde a tecnologia tomou conta, o serviço humano, ele está começando a ficar um pouquinho de lado. Amém? 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 Estão acordados? Ficar com sono aí, levanta uma espichada assim, né? No mundo evoluído de hoje, né, onde tem tanta coisa nova, tanta coisa bacana, nossa, é uma tecnologia, a gente sai de uma tecnologia, estão descobrindo outra, meu Deus, agora tem os fones de ouvido via Bluetooth, um retorninho legal, né, nós estamos pegando para comprar lá para nós, lá baratinho, 35 pila aí, acessível aí, né, a gente, né, legal, bacana. Mas o que eu quero dizer é que a máquina, o modus operandi, o automático, ele está entrando na nossa rotina. E a gente vê na igreja o automático entrando na rotina. Por quê? Eu estudei um pouquinho de programação e existem alguns códigos na programação onde, quando é acionado aquele código, entra um loop, né, chamado loop ali, é algo que fica sempre naquela rotina.
Sempre naquela rotina de pesquisa, naquela rotina de sensores, o sensor capta isso, fica ali sempre uma rotina. Ele faz uma rotina. E nós, muitas vezes, na nossa caminhada de cristão, a gente entra em loop, a gente entra em rotina. A gente vem ao culto, né? Vamos para casa, lemos uma palavra, glória a Deus, tenho que ler a Bíblia todo dia, né? Então, legal, que infelicidade a minha, sou como um homem faminto, que depois da colheita, nossa, que palavra tremenda, amém, vou trabalhar, volto, né? Faço as minhas coisas que eu tenho que fazer, né? Tem que ler a Bíblia, né? A gente tem que ler a Bíblia, né? Vou ler o que Deus vai falar. Ao ouvir tais palavras, grandemente se enfureceu o coração e revilhavam os dentes contra Estevão. Nossa, Estevão foi apedrejado, nossa, aí eu vou. E a minha cabeça, ela entrou num loop. Modo automático. Por que eu estou dizendo isso? Eu entrei faz um mês no instituto, um mês, né? Já faz, né? Mais ou menos um mês atrás, eu fui no Instituto Federal, da minha cidade. E lá era um encontro, uma palestra LGBTQ, né? E eu fui lá quando eu fiquei sabendo desse evento. Não se apavoram, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. Fica tranquilo. E eu fui lá, eu queria saber o que o tema ia ser, qual o tema ia ser abordado. Era aberto para o público, era uma coisa, todos podiam participar, e eu fui lá ouvir o que tinha para ser dito. E foi falado tantas coisas, foi falado isso, falado daquilo, a igreja é uma opressora. Aí foi falado coisas e eu comecei, né? Será que tem uma oportunidade de eu falar alguma coisa? Né? Mas eu não sabia que podia, mas aí daqui a pouco uma menina levantou a mão, um rapaz lá levantou a mão e desabafou, porque o fulano de uma igreja está mantendo uma menina aprisionada, eu tenho que denunciar, não tenho que denunciar, quero um conselho. E pau na igreja. Pau e pau na igreja. Pau e pau na igreja. E eu só ouvindo coisas assim, o coração, né, saltando fora. Aí eu pedi uma oportunidade para falar. Pedi, licença. Aí deram a oportunidade para mim falar, e eu comecei a falar algumas coisas a respeito da igreja. Eu comecei a dizer, não, a igreja não. A igreja não. A igreja não fez isso contigo, ou com teu amigo, ou com tua amiga, era uma amiga de um rapaz. A igreja não fez isso contigo. Uma pessoa mau caráter, de má índole, mal intencionada fez, mas a igreja não. Porque nós temos um entendimento de que a igreja, ela não é uma estrutura. A igreja somos nós. Amém? Então aonde eu estou, eu sou igreja. Aonde eu estou, o céu está ali sendo representado. E dentro disso tudo que eu falei, eu olhei para o rapaz, eu disse, cara, eu quero pedir perdão. Se no teu entendimento, tu de repente pensou que era a igreja fazendo essa maldade para ti, cara, eu quero te pedir perdão, eu quero dizer para vocês que a igreja não faz isso. Existem pessoas mau caráter? Existem. Mas a igreja não. A igreja não. Eu respeito todos vocês, eu amo vocês. Tem coisas que a gente discorda, mas eu amo vocês. Isso me fez pensar uma coisa: o pode e o não pode. Paulo fala em Coríntios, né? Ele comenta algumas coisas, ele ensina a igreja algumas coisas a respeito disso, aonde ele diz assim: sai dessas doutrinas aonde não toques, não proves, não manuseies. Alguém já leu esse textinho? Já? Amém? E eu lendo essa palavra me veio ao coração. A gente sabe o que é certo e o que é errado. E a pessoa que pratica muitas coisas, ela sabe que está errado. E o que ela menos precisa é um dedão no nariz dela, dizendo, tu está errado.
Eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso. Por isso que eu estou dizendo isso. Eu já apontei muito o dedo na cara e disse, tu tem que isso, tu tem que aquilo. Só que conhecendo a Cristo do jeito que a gente conhece hoje, o Cristo que eu conheço, ele não te diz que tu tem que parar de fazer tal coisa. O Cristo que eu conheço, ele diz para ti, amado, hoje tu pode parar. Hoje tu consegue parar. Porque dentro de um pode, não pode, muitos chegavam, a Bíblia diz que tu está no inferno, endemoniado. E a pessoa, pá, então eu estou, fazer o quê? Eu não consigo parar. E a igreja, que é a ferramenta do céu na terra, se tem algum lugar onde o céu está sendo representado nesse momento, está aí sentado nessa cadeira. Amém? Se tem alguém capacitado para exercer, para ser um embaixador do céu, é a igreja. A autoridade que o Senhor deu, Ele deu para a igreja. Quando Adão pecou, perdeu a autoridade para Satanás, Cristo recuperou, e quando Ele devolveu para a igreja. Amém? Todos concordam? Só que quando a gente não se posiciona nos lugares onde é para a gente se posicionar, e eu estou falando de predestinação. Efésios fala que Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. A predestinação está falando de uma caminhada já escrita antes dela ser vivida. Entendeu? Uma caminhada pré-escrita antes de ser vivida. Não sei se eu expressei da melhor forma. Mas os teus caminhos e os lugares aonde tu estaria já foram escritos na eternidade em Cristo. Mas isso em Cristo. Minha esposa sonhou que ela estaria lá ministrando, foi ela que me pregou lá na Batista, e ela sonhou que estaria lá, e Deus, através de um abençoado, ligou para nós dizendo, Cris, eu quero que a Cris venha, Deus. Ela sonhou, Deus mostrou para ela que ela estaria lá, e logo depois um irmão ligou dizendo, convidando ela para estar lá. O pior cego é aquele que não quer ver, né? Então, depois que a gente tomou um posicionamento em Deus, que a gente começou a ir pela direção dele, as coisas vão acontecendo naturalmente, sem estresse, relax. Porque a virtude de um cristão está quando ele está na pior situação da vida dele, e ele consegue levantar os olhos para o céu. Senhor, tudo vem de ti. Que nem um Jó da vida, né? Eu vim nu do ventre da minha mãe, eu vou voltar nu para lá, então não estou nem aí para nada. Só que falar isso na riqueza é fácil. Fala isso quando a luz está cortada, né? Fala isso quando a dificuldade chegou, a doença chegou. Fala isso quando a doença está levando para uma cama. Um posicionamento errado. Ontem aconteceu algo muito engraçado. Meu sogro errou uma rua em Taquara, e nós tivemos que dar uma volta grande lá, por causa tinha sinaleira e era mão única. E daí um erro, na hora eu ainda falei para ele, tá vendo que eu falei para ele que Deus mostra algumas coisas para a gente. Tu viu o que acontece quando às vezes a gente erra um caminho que era para a gente ter ido, e a gente deu uma voltinha para o outro lado? Eu fiquei pensando, nossa, tu deu essa volta toda, não estou falando de uma coisa física, tu já pensou no espiritual, o que isso, a caminhada que a gente tem que refazer muitas vezes? Porque, vocês já cuidaram que a gente se arrepende depois que a gente faz algumas coisas? E a gente tem que pegar a prática de se arrepender antes de fazer. Só que lê comigo o versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo, para revelar as eras vindouras, a suprema riqueza da sua graça por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo.
Eu não quero fugir do foco do que eu queria comentar nessa noite. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Existem alguns princípios nesse mundo que estão sendo fundamentados. Se tem algo numa casa que sustenta ela, é o seu alicerce. É a sua fundação. Algo que sustenta a casa é a fundação. Algo que não é visto. Ninguém chega numa casa, que fundação mais linda desse prédio. Né? Ninguém chega. Nossa, que maravilha de viga embaixo. Olha só a coisa mais... Ninguém diz isso. Só que é o que está sustentando toda a estrutura. E a minha esposa comentou essa noite sobre fundação, sobre uma base, né? Sobre algo sólido. E deixa eu perguntar para vocês. Na nossa construção espiritual, estamos alicerçando a nossa vida na rocha? Nós estamos alicerçando a nossa vida baseada em Cristo? Nós estamos vivendo Cristo ou nós estamos falando de Cristo? Qual Cristo que você conhece? O da Maria? Ou aquele que acorda contigo de manhã e vai dormir contigo à noite? Eu conhecia o Cristo da Maria. O Jesus da Maria e do José. E eu conhecia muito bem. Nossa, sabia que ele fez com 30, 31 ali, mais ou menos, né? A gente aprende muita coisa. Conhecia muito, até antes dele, João Batista ali, eu conhecia também, antes dele ir lá para o ventre da Maria, eu já conhecia. Beleza. Tá, e o Jesus Cristo? O Cristo da revelação de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Cristo, como eu disse no começo, falar de Jesus é muito fácil. O difícil é estender a mão e fincar um prego nela. Gregório McNutt. Quem já conhece, já escutou Gregório McNutt? Cara louco. Gregório McNutt contava das irmãs Catarina. Meu Deus, cara. As irmãs Catarina, velho. Meu Deus. Mártires. As irmãs Catarina, cara, elas cantavam e louvavam ao Senhor. E uma vez, um certo dia, o povo da cidade diziam para ela: não canta mais, nós não queremos ouvir a sua voz. Assim que ele falava. 2 meninas, gurias, que tiveram um chamado do Senhor de cantar e louvar o nome dele e falar dele. Olha lá, griteiro na rua, que nem 2 loucas. Jesus, te arrepende, Jesus quer te salvar. Te arrepende, Jesus quer te salvar. Deus é bom. Só que a cidade estava... Pegaram as 2 irmãs. Era uma cidade de praia, costeira da praia. Levaram elas para a beira da praia, um lugar onde o rio desaguava. E amarraram elas num tronco. E a maré, em certa hora do dia, naquele lugar a maré subia. E a maré baixava. E disseram para elas assim: se vocês prometerem que vocês vão parar de falar, nós soltamos vocês. E elas amarradas, dizendo: nós não podemos nos calar, nós não podemos. E a maré subiu. E o que aconteceu? Elas morreram. Nossa, que história triste. Quem perder a sua vida por amor a mim, achará. E nós aqui muitas vezes preocupados com as nossas mazelas. Um abençoado recebeu uma botina de ferro. Sabe o que é ferro? Ferro para desentortar é difícil, né? Imagine alguém pegar e botar o seu pé dentro de uma botina de ferro e bater com uma marreta, até o ferro ficar achatado. E a pessoa dizer para você: nega o teu Deus. Eu não posso negar. Nega o teu Deus, eu não posso. Nega o teu Deus. Não, eu não posso negar. Estão entendendo? Amém? Está muito cansativo? Não, levanta, te espreguiça um pouquinho aí, dá um glória a Deus, assim, para a gente se animar mais.
E como eu estava dizendo, o curso desse mundo está indo para uma linha de pensamento onde eu preciso ter, eu tenho que ter. Eu tenho um Samsung J1 2016. Faz tempo que faz 2 anos já, né, que eu tenho ele, né? 2 anos já que eu tenho esse Samsung J1, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para isso. Samsung J1 2016. Caiu 380.626 tombos. Está aqui funcionando. Só que dentro do mundo que a gente conhece hoje, isso aqui, nossa, meu Deus do céu, coisa pré-histórica. Isso aqui os dinossauros usavam. Os caras das cavernas, eles às vezes não tinham lápis, eles riscavam com isso aqui. De tão antigo que é. Tem que comprar. Qual é que é o mais top agora? K, sei lá o quê. Acabou já o que tinha que inventar, né? De K. Acabou. De tão evoluído que já está o negócio. Eles lançam câmera frontal com 12 megapixels. Nossa, que legal, câmera frontal com 12 megapixels, vou lá comprar, compro. 300 na Lebes fazem 20 lá e vai pedrada, né? Nossa, que legal, terminei de pagar, já tem um com 2 câmeras, com visor, não sei mais o que, infravermelho, tira foto no escuro, meu Deus, o meu não presta mais. Nossa, vou ter que comprar aquele que tira foto no escuro, porque eu preciso tirar foto no escuro. Aí eu compro o que tira foto no escuro, mais dos 20 e poucas prestações para pagar. Aí eu começo a tirar foto no escuro. É ou não é? Aí lançam o que é a prova d'água. Lançam o que é a prova d'água. Já tenho o que é a prova d'água. Eu estou usando um exemplo que você nunca vai ter algo que é atual. Teu telefone já não é mais atual. Se você tem aí, você tá legal. Mas você nunca tem nada atual, porque semana que vem já vão lançar um com meio megapixel a mais que o teu, pronto, o teu já não presta mais, não vale mais, não é o bom, né? O bom é a gente ter uma coisa boa, é que Deus quer o melhor para a gente. Comereis o melhor dessa terra, então eu tenho que ter sempre o melhor, sempre o top. E dentro de uma rotina, dentro de um mundo onde o sistema está direcionando, ao qual eu preciso ter as coisas para mim me satisfazer, eu estou vivendo uma vida hedonista. Vocês já ouviram falar em hedonismo? A vida centralizada no prazer pessoal. E é aqui onde inicia a mensagem. Não vou me estender, fica tranquilo. A vida centralizada no prazer pessoal, hedonismo, aonde tudo gira em torno do meu prazer. Só que o hedonismo carrega consigo alguns problemas. Primeiro deles, uma das consequências do hedonismo é a quebra de aliança. Pessoas egoístas, pessoas hedonistas quebram aliança, muito fácil. Por quê? Porque não me satisfez, eu vou trocar por uma mais novinha. Minha esposa não me satisfez, vou trocar por uma mais nova. Estão entendendo? Estão entendendo? Ah, não foi como eu quero, então também não vou mais, pastor não prega o que eu quero ouvir, então tchau para ti, pastor. Vai cuidar da tua igreja, eu vou. Vida centralizada no meu prazer. Eu venho ao culto. E agora, fiquem tranquilos, tá? Eu sei que eu não gosto disso, mas às vezes a gente tem que ser um pouco chato. Mas eu não gosto disso, mas às vezes a gente tem que ser um pouco chato. Aí eu chego ao altar do Senhor, né? Chego para o Senhor, ó Senhor, Senhor, tu sabe que o quanto eu preciso de Ti. Senhor, a minha luz, Senhor, olha lá a minha luz, vão cortar. Eu preciso de Ti, Pai. Tá, mas eu preciso de Ti para quê? Né? Porque o Senhor olhando para nós, muitas vezes, graças a Deus aqui não, em nome de Jesus, amém? Mas o Senhor lá de cima, esperando o nosso culto racional, né? Paulo fala do culto racional, né? Nosso culto racional, aonde a gente vem com uma lista de pedidos a fazer ao Senhor. E a gente chega aos pés do Senhor e se derrama muitas vezes. E muitas coisas a gente recebe pela misericórdia do Senhor, mas a gente chega e faz aquela lista, Senhor, eu preciso disso. Mas eu vim para te adorar, Senhor, obrigado. Mas, o Senhor sabe o que eu preciso. E daí está ali a lista.
E o nosso culto acaba sendo em prol de nós mesmos. E um culto que ele é voltado para mim mesmo, ele não é culto, ele é idolatria. Idolatria é prestar culto a um Deus ou a uma divindade para receber um favor em troca. Isso é idolatria. Idolatria é quando eu adoro para receber alguma coisa em troca. Uma pergunta, você é idólatra? Não, né? E uma das raízes que a igreja, infelizmente, brasileira, são atualizados hoje 50 milhões de evangélicos no Brasil. Quase, está pertinho, 50 milhões. Ou seja, a cada 4 brasileiros, um é evangélico. Então, nos últimos anos, como cresceu a quantidade de evangélicos? E como cresceu a quantidade de homicídio? E como cresceu a quantidade de roubo? E como cresceu a corrupção? Essa conta não está fechando. Aumentou o número de evangélicos ou aumentou o número de pessoas que abandonaram a sua vida por amor a Cristo? Aumentou o número de pessoas que conhecem a historinha bonitinha do Jesus, filho do José e da Maria, ou aumentou o número de pessoas que buscam um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Porque viver com Cristo, não é viver de qualquer jeito. Não é. Mas o Senhor aceita? Não, Ele não aceita. Ele não aceita uma vida em pecado, Ele não aceita fornicação, Ele não aceita. Ele te ama, Ele te quer, mas Ele não concorda com isso. Discordar não quer dizer que não ama. Amor não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu amo, mas nem por isso eu vou concordar com tudo. Eu amo, mas o que é certo continua sendo certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Errado continua sendo errado, ainda que todo mundo está fazendo. São princípios, são alicerces da nossa caminhada com o Senhor. Cristo é o nosso fundamento, ponto. O meu ego muitas vezes, e na grande maioria, me tira da presença do Senhor. O diabo não disse para Eva, me adore que tu vai ter tudo que tu quer. Não, ele disse, se tu comer, tu vai ser. O diabo não chamou para si adoração. Ele mostrou para o homem que o homem poderia ser Deus sobre ele mesmo. Não, se tu comer, tu vai ser igual a Deus, tu vai ser o cara, meu. Hoje é a noite da tua vitória. Vocês estão entendendo? E quando a gente fica preso à nossa religiosidade, a gente olha para o Senhor como alguém que pode me dar. Ele pode me dar, o Senhor te... Aí as pessoas estão no mundo, não ganham nada, não conseguem ser feliz, não conseguem ser realizado, não conseguem ser próspero. Aí um cristão vai lá e diz, não, vem para o Senhor que Ele te dá tudo isso aí. Aí a pessoa vem para a igreja, dá, nossa, agora né? As pessoas apenas estão trocando de lugar para buscar a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Elas apenas estão trocando de endereço, mas estão buscando a mesma coisa. A satisfação pessoal. Homens hedonistas quebram aliança. Lucas 17 fala, os últimos dias serão que nem os dias de Noé, serão que nem os dias de Ló. As pessoas viviam comendo, bebendo, casando e se separando. Não tá bom? Tchau para ti, eu vou arrumar outro que me faz... não tá bom, eu vou... E assim é a rotina. Por quê? Porque eu preciso... 99,9% dos casamentos, quando acontece separação, o motivo é porque eu mereço ser feliz. Mas aliança, a gente aprendeu que não é isso. Aliança é para mim fazer o outro feliz. Hedonismo vai gerar uma quebra de aliança. E infelizmente, amados, quebra de aliança
gera orfandade. Toda quebra de aliança ela vai gerar um órfão. Quebra de aliança vai gerar orfandade. E conhecendo os dias atuais, a orfandade, ela é uma porta aberta para a homoafetividade. No Instituto Federal, o que mais tinha eram bandeiras de arco-íris, não arco celeste. Por quê? Porque o príncipe da potestade do ar que está atuando na presente era, Paulo escreveu isso em Efésios, ele está levando a degeneração total da família. Artigo 5º da Constituição Brasileira: a família é a base da sociedade. Muda o modelo de família, mudou o modelo de sociedade. Sodoma e Gomorra era uma cidade completamente devassa, uma cidade completamente destruída em tudo que é imundícia que vocês podem pensar, de prostituição. E a Bíblia fala que os últimos dias serão que nem os dias de Ló, dias de Noé, dias de Ló. Dias de Ló fala de, dias de Noé fala de pessoas comendo, bebendo, ou seja, tudo em volta do meu prazer, tudo em volta do meu ventre, casando-se, separando. Mas também seria como os dias de Ló. Dias de Ló fala de pessoas hedonistas que quebravam aliança, que geravam órfãos, e aonde se depravou a homossexualidade. Pergunta para um homossexual como que é a relação dele com os pais em casa. 90% não tem uma boa relação com os pais. Ou não tiveram um pai, ou não tiveram a mãe presente. Ou a mãe vivia falando mal do pai para o filho, ou o pai vivia falando mal da mãe para o filho. Uma das figuras não tinha naquele caso. Ah, Maico, mas é em todos os casos assim? Não, não são em todos os casos assim. Existem alguns casos diferenciados. Profecia, palavras maldizentes, isso tudo acarreta. Mas a grande maioria dos casos é uma família que não está alicerçada, desestruturada. Uma sociedade onde não tem famílias estruturadas, a probabilidade de se gerar uma sociedade depravada é muito grande. Porque tudo pode, desde que me cause prazer. Só que nós estamos construindo. E a nossa construção, ela é numa rocha. Ela é num alicerce fundamentado em Cristo. Ele é a nossa rocha, amém? Então Ele é o nosso molde, nós temos que olhar para Ele e querer ser o mais parecido com Ele. O problema da igreja é que a igreja está mais preocupada em ir para o céu do que ficar parecida com Cristo. E deixa eu te dar uma notícia. O objetivo maior do Senhor não é te levar para o céu, é te fazer parecido com Jesus. Porque o céu, ele é a consequência. Minha esposa falou isso hoje. O céu, ele é a consequência de eu ter me tornado semelhante a Ele. Por que eu quero ir ao céu? Porque lá vão ter ruas de ouro. Porque no céu não vai mais ter dor. Porque no céu não vai mais ter sofrimento. Então eu quero ir para o céu. Então tu quer ir no céu por causa disso. Baita amigo, né? Muito de confiança, né? Não, eu sou teu amigo porque tu vai me levar lá para tua casa, lá tem um porcelanato dos mais abagualados, né? Lá é todo, não, lá todo dia vai ser alegria, então, chega aí, amigão. Tem Wi-Fi gratuito. Hoje em dia o Wi-Fi. Estão entendendo? Amém? Tá bem claro. Então, olhando para um prisma da igreja em si, o nosso coração, ele ao mesmo tempo que ele se entristece, ele se alegra. Porque ao mesmo tempo que é falado de dias de Noé e é falado de dias de Ló, a Bíblia também fala de uma colheita. A Bíblia fala aonde foi semeado trigo e foi semeado joio.
Foi semeado o trigo e depois foi lá e foi semeado o joio. Vocês já leram esse trecho na Bíblia? E os caras foram lá, os empregados, disseram: "Bah, Senhor, o joio cresceu, nós temos que arrancar." Não, não arranca, não arranca. Deixa que ambos cresçam até chegar na plenitude. Aí depois vocês vão cortar, daí separa, você sabe a história, separa, vão lançar no fogo e tá. O que eu quero dizer para vocês? A gente aprendeu que joio é crente, né, ruim dentro da igreja, né? Mas não, se vocês lerem o texto, vai dizer que a explicação que Jesus dá para os discípulos, ele diz assim, que o campo é o mundo, não é a igreja. O campo é o mundo. A igreja é o trigo. E os joios são os filhos do maligno. Amém? Então naquele dia haverá uma colheita. E vai ser separado o joio do trigo. Só que tem um porém, os dois vão crescer. Então fica tranquilo que a maldade ainda tem muito a crescer. Tá bom? Então não te apavora, vai ficando tranquilo, acalma teu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Fica tranquilo, porque vai piorar. Tá bom? Olha para quem está do teu lado e diz: fica tranquilo, que vai piorar, meu amigo. Vocês estão entendendo? Ai, meu Deus do céu. Vai piorar, cara. Só que os piores dias do mundo não vão apagar os melhores dias da igreja. Cara, eu me arrepio quando eu penso isso, cara. Os piores dias do mundo vão ser os melhores dias da igreja, porque o trigo vai crescer, nós estamos amadurecendo, a nossa mente está sendo renovada. A igreja por muito tempo brigou, final dos tempos, marca da besta, porque é a Coca-Cola no sol de virado, porque é o código de barra. Eu aprendi que... estava aberto aqui. Eu aprendi que era o código de barra, que é o código de barra que todo produto tem, ninguém vai comprar, não vai vender. É o código de barra, é a marca da besta. Eu estou com a marca da besta dentro de casa, tem que tirar os produtos dentro de casa. Que peleia. Só que vamos ler Apocalipse 13? 13, né? 17, 13. Apocalipse 13. Está na Bíblia. Uau. Apocalipse 13, todos acharam? Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? Se você não trouxe Bíblia, procura um crente do teu lado e lê com ele. Gente, Bíblia é fundamental, hein? Bíblia é fundamental. Quem já foi consultar no posto e não levou o cartão do SUS? Tem que levar. Aí você leva o cartão do SUS e a Bíblia não traz para a igreja. Apocalipse 13. Versículo 16. Diz assim: ela obrigou, ela quem? A besta. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca. Aonde? Aonde? Na mão direita. E aonde? Na testa. Essa é a marca da besta, né? A fim de que ninguém... Enfim, versículo é o 16. Marca da besta. Fala de mão direita e testa. Então é o chip da Motorola, irmão. Está vindo aí o chip, e agora nós vamos ter que se esconder nas cavernas, porque vão querer botar o chip em nós. Fica tranquilo, porque muitos já podem estar marcados e nem sabem. Apocalipse é um livro, dificinho da gente entender algumas coisas, né? Mão direita, em Apocalipse está falando de uma função, de um trabalho. Algo que eu faço.
minha atividade. Testa está falando de modo de pensar. Modo de pensar, logo, penso, logo faço. Ok? O jeito que você pensa é o jeito que você vive. Tudo que você pensa, você vai fazer. Essa marca é de quem? De quem essa marca? Não. Essa marca é de Deus. Está dizendo que Deus é besta? Não. Abre Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Todos acharam? Amém? Amém? Viu como dá para ser melhor sempre? Porque a gente tem que esperar dar umas 3 chamadas. Que não dá no primeiro. Amém! Mas vamos lá. Deuteronômio 6, versículo 5 em diante. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno está falando de quem? Deus falando. Hoje te ordeno é Ele que está dizendo. Que hoje te ordeno estejam em teu coração. Versículo 7. Tu a ensinarás com todo zelo e perseverança a quem? Aos teus filhos. Conversando sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Versículo 8 diz assim: também atarás essas palavras como sinal aonde? Na tua mão, no teu braço, e as ponderás aonde? Em tua testa. Amados, entenda uma coisa: mão, braço, está falando de um trabalho, de uma função, algo que eu faço. Testa está falando de um modo de pensar. Nós temos que ser marcado com o Senhor, nós temos que ser marcado nele. Nós temos que ser circuncisos nele. Por quê? Porque muitos podem estar marcados com o sinal desta era, porque aqui está falando em período de tempo. Apocalipse está falando de um período de tempo. Está falando de um tempo onde as pessoas vão pensar de um modo e vão agir conforme aquele pensamento. São marcadas. Esse sinal é de Deus. O diabo não cria nada. Ele só copia, porque ele não é nada. Ele é coisa nenhuma com nada dentro. Parece chuchu. Nada a ver, estou brincadeira. Mas, só para descontrair. Mas ele não é nada, ele perdeu a razão, ele não é criativo, ele é um ser criado. Ele não é divino, porque divino é Deus, divino é um ser que não é criado. Ele é, por isso que ele diz que eu sou. Eu sou está num verbo onde não foi, não vai ser, é. Mas ao mesmo tempo foi, vai ser, mas é. É difícil a gente entender um dia, quando a gente for para a eternidade, eu quero entender muito, porque a gente não sabe o que é a eternidade. A gente não sabe o que é a eternidade. Por quê? Porque nós temos uma noção do que é, porque nós temos o tempo, mas o tempo foi criado por Deus. Então nós não temos noção do que é a eternidade. Em largura, altura e profundidade, a gente não tem noção. Isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Eu já entrei em umas paranoias, mas eu não vou falar aqui, porque às vezes eu fico com vergonha das paranoias que a gente entra às vezes. Deixa quieto. Mas numa próxima oportunidade, numa roda de conversa, a gente pode conversar muita coisa legal. Mas vocês estão entendendo que os últimos dias serão marcados com pessoas que pensam de um jeito e agem de tal maneira. Estão entendendo? Então o curso desse mundo está levando as pessoas para o eu preciso, para o eu quero, e eu preciso ter para mim ser feliz, porque eu não sou feliz. Quando que a maior realização do ser humano é ser semelhante a Cristo. Paulo chegou à igreja de Corinto, e ele disse assim, na carta dele ali, 1 Coríntios, diz assim: eu não vim até vós,
ostentando sabedoria, pá, não sei se ele falava isso, mas pá, eu não vim até vós com poder, eu só vim até vós com o intuito de procurar Cristo, e esse crucificado. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele chegou lá, tinha os irmãos do fogo, chega, te revelo, eita, num raio de 5 quilômetros, era por aí. Já outros, né? Não, ô Paulo, veja bem que a exegese da hermenêutica, homileticamente falando, a escritura aqui se contradiz nesse ponto, mas em tal ponto a gente tem que abordar para conversar muito bem, para que a gente chegue a um acordo, um entendimento, onde ambas as partes cheguem em um ponto comum, uma decisão final. Só que Paulo estava olhando para eles e eles falando, e Paulo, Cristo crucificado. Dentro da cabeça de Paulo, né? Ele, Cristo crucificado, Cristo crucificado. E ele não achou. Ele achou uma igreja imatura, voava no poder, voava no conhecimento, mas infelizmente não tinha Cristo crucificado dentro daquela igreja. Tinha poder, tinha revelação, tinha eis que eu te digo, tinha um monte de coisa, mas o que ele foi procurar ele não encontrou. Cristo e esse crucificado. Deixa eu te dizer uma coisa. A perseguição, ela é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. A luta e a dificuldade é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. Pelo amor de Deus, entenda isso, cara. Você já viu uma pessoa cristã no cerne, no tutano, seguidora de Jesus Cristo, né? Que não tenha passado por uma avalanche de problema? Me apresenta aí o cara, eu quero conhecer. De cara? Mas não sei, cara. Porque pode cuidar, toda vez que Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, alguma coisa acontece antes. Eu vivi isso aí uns dias atrás, por isso que eu estou dizendo. Quando Deus quer derramar algo sobrenatural sobre a tua vida, que vai te posicionar no lugar correto, alguma coisa acontece antes. Para dar aquela chacoalhada no gaúcho, para ver se ele está firmado na rocha. Porque senão, meu amigo, é vento. Você já viu um pão de queijo depois que passou a hora de comer? Né? Nada a ver, cara. Ele fica... Mas na hora é delicioso, né? O negócio está... Não, cara... Vamos dar mais sabor para a nossa vida, cara. A luta, a perseguição é uma das coisas que tem que ser o combustível da nossa fé cristã. Porque a Bíblia diz assim, quando tu passares pelo fogo... A Bíblia não está dizendo, olha, se de repente tu passar pelo fogo, tu não vai... Não. Ô amigo, quando tu passar... Não, tu vai passar. Não, mas o Senhor vai me tirar os caminhos, vai tirar as coisas da frente, né? Vai tirar o mal para não acontecer. O pastor Zemir diz isso, né? Até o diabo é o diabo de Deus. E de fato é. Por quê? Porque ele não tem poder nenhum para tirar aquilo que tu carrega. Agora ele tem poder para te desmotivar, botar fora aquilo que tu adquiriu. Ele não vai tirar de dentro de ti, mas ele vai dizer, bota fora. Isso não presta para ti, bota fora. Posicionamento. Para encerrar nessa noite que eu tinha para dizer para os amados, não quero me estender mais, era isso que eu tinha para trazer nessa noite. Posicionamento. Um posicionamento errado, fora da vontade do Senhor, vai nos fazer um trajeto longo e muitas vezes não sei se dá para recuperar aquilo. Quando a gente se encontra no lugar que lá na eternidade estava escrito para a gente estar, as coisas vão acontecer, fica tranquilo. Faz que nem o Cristo dentro do barco, descansa, fica tranquilo. Fica tranquilo. Só tem um porém, o Pedrão só andou em cima da água depois que ele pediu para o Senhor liberar a palavra.
cuida, porque às vezes a gente pode se afogar em coisas que o Senhor não disse para a gente fazer. Anda em cima daquilo que Ele te falou. Ele te falou que vai acontecer, cara, fica tranquilo, vai acontecer. Mas não está acontecendo. Existe um tempo chamado Cronos e um tempo chamado Kairos. Fica tranquilo, meu. Fica tranquilo. Se tu ficar no Cronos, tu vai te lascar. É o teu tempo. E o teu tempo é para onde? Teu tempo de Deus nem disse ainda, tu já quer que aconteça. Mas quando a gente entra no Kairos, já aconteceu. Nossa. Está entendendo? Ainda não aconteceu, é o meu tempo. Agora nossa, já? E deixa eu dizer para vocês, é o que eu estou vivendo hoje, eu e minha casa. Isso já foi falado para mim já foi falado que eu não ia pregar numa igreja só, Deus ia me levar para outros lugares. E a gente muitas vezes, né? Gente, eu nunca me via pregando assim a palavra. Você me via mais na área do louvor. Mas eu com 6 anos de idade, nós era assim, minha avó era assembleiana assim, né? Eu às vezes chegava em casa do culto, daí eu sentava assim na beirada da minha cama. Eu me emociono quando eu penso aí. Sentava na beirada da minha cama, daí eu começava o culto, daí eu botei um bidezinho assim, daí eu sentava assim, então tá, vamos iniciar o culto. Eu pegava assim, abria a Bíblia, salve os irmãos com a paz do Senhor. Daí eu queria passar para o irmão Maico, que ele vai ler uma palavra introdutória. Daí eu pegava o microfone e eu vinha, salve os irmãos com a paz do Senhor. E eu gostava muito de Juízes, Sansão, né? Sansão, Dalila, né? Amém, amém, irmãos? Amém. Daí eu passava, daí eu pegava, dizia, agora eu vou passar a palavra para o irmão que vai cantar 2 louvores da harpa com a igreja, e depois a gente pega a palavra. Daí eu pegava, né? E daí eu quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Daí eu cantava, fazer meu cultinho para o Senhor. Amém, amém. Daí agora eu vou passar a palavra para o pregador, mas eu vou chamar o irmão para orar pelo pregador. Daí o irmão vinha lá, daí eu botava a mão na minha cabeça, enfim, eu fazia um cultinho, brincando em casa, 6 anos, 5 anos de idade, foi lá em 95, eu não sou tão velho assim, lá em 95, eu estou fazendo 30 anos esse ano, cara, eu estou apavorado com isso aí, mas eu estou no tempo de Deus, era para ter 30, e daí, só que entenda uma coisa, naquela época Deus já falava as coisas, e de vez em quando eu me lembro de algumas pessoas que iam pregar na igreja, o gurizinho ali, Deus vai te levar, né? Nem sabia o que estava falando, mas eu me lembro das pessoas apontando o dedo e dizendo, a senhora ali é a avó dele, eu ia com a minha avó, né? Sim, o menino vai ser do Senhor, vai ser do altar, e ela chorava e falava em língua, né? Minha avó era, o Espírito Santo tomava ela assim, e acontecia, e falava, só que existe um tempo, né? Aí daí a gente começa a conhecer, amadurecer, a gente quer fazer as coisas, mas daí as coisas não acontecem, daí a gente quer fazer. Minha esposa falou, quando a gente estava com os jovens, muitas vezes a gente queria fazer coisas, elaborar coisas, e ela quer fazer noite do pijama, noite da pantufa, noite da não sei do que, noite não sei do que, noite do coque, noite da meia, noite não sei do que, e daí chegou um ponto que, e agora que noite do que nós vamos fazer, né? Terminou a criatividade, e agora, desanimou, desanimou, por quê? Porque estava fazendo coisas para entreter as pessoas, que legal, agora terminou o coisa na igreja, não vou mais, daí, estão entendendo? Cristo tem que ser o centro da nossa pregação, ponto final. Se Cristo está sendo pregado, deixa, um planta, o outro vai lá, bota um adubo, o outro rega,
mas quem dá o crescimento é Ele. Amém? Libere palavras, não perca a oportunidade. A pior coisa que tem é quando você chega em casa, poderia ter falado uma palavra para uma pessoa que estava do teu lado, e tu não falou. O sentimento, pá! Quem já sentiu esse sentimento? Poucas pessoas, hein? Ah, mas então quer dizer que os demais foram mais corajosos, né? Porque já aconteceu comigo de eu estar sentado lá de uma pessoa. Pá, eu tenho que falar alguma coisa desse cara aí. Mas isso no passado. Hoje, já seria bem mais. Mas no passado, assim, pessoas que eu poderia ter falado. E pessoas que já não estão mais entre nós. Poderia ter dito algo. Poderia ter liberado uma palavra. Pessoas doentes, cara. Pessoas doentes, pessoa com câncer. Libera a palavra. Libera a palavra. Libera. Não promete coisa que o Senhor não prometeu, mas libera a palavra. Entende? Uma coisa é tu prometer uma coisa para a pessoa, daí a família toda, ele disse que ia curar, a pessoa morreu. Claro que curou, né? Mas vocês estão entendendo? Não fala aquilo que Deus não mandou tu dizer. Eis que te digo, cuida. Cuida. Porque muitas vezes tem pessoas que botam almas fora pelo eis que eu te digo e não aconteceu aquilo que foi dito. Então, né? Mas não perca a oportunidade.